meus irmãos, estamos aqui para mais uma direção espiritual. Hoje nós queremos tratar de um assunto que foi trazido para nós, uma dúvida acerca do pecado mortal. A pergunta que chegou até a nossa equipe aqui da Pastoral da Comunicação é: como eu sei se o meu pecado precisa de confissão, ou seja, se é um pecado mortal, ou se eu posso pedir perdão na missa? Bom, ótimo, todo mundo tem que pedir perdão na missa, esse é o primeiro ponto. O ato penitencial é aquele momento em que nós damos abertura para acolher a misericórdia de Deus e por graça divina os nossos pecados veniais são perdoados. E aí a gente começa pelos pecados veniais. Por que eles são perdoados na missa? Porque o pecado venial não é uma ruptura total com a graça de Deus. Não é a perda total da amizade com o Senhor. É apenas parcial. É como se fosse uma imperfeição que enfraquece o nosso vínculo com o Senhor. E então este vínculo, pela força da Eucaristia, ele é retomado. O Senhor restaura este vínculo entre nós e Ele através da Eucaristia. Por isso a gente diz que os pecados veniais são perdoados na missa. Agora, os pecados mortais não são perdoados na missa. Estes pecados mortais são aqueles que devem ser confessados ao sacerdote. Como eu sei se o pecado é venial ou se ele é um pecado mortal? Bom, o pecado mortal, ele é sempre uma ofensa livre e consciente contra os 10 mandamentos. Por isso, já faço um alerta, é muito importante que vocês saibam os 10 mandamentos, que vocês tenham assim na ponta da língua os 10 mandamentos, para saber exatamente por onde Deus quer que você caminhe. Isso é importante porque o Senhor diz que nós precisamos obedecer os mandamentos para que esteja provado o nosso amor por Ele. Se nós falamos que amamos a Deus, mas nós não obedecemos os seus mandamentos, então nós somos mentirosos. É preciso decorar os 10 mandamentos. Decorar mesmo. São só 10, é fácil. Tendo em vista, tendo no coração, tendo decorado os 10 mandamentos, fica mais fácil de eu discernir o que é pecado mortal ou não. A cada ação do meu dia, eu sou chamado a fazer ali uma avaliação moral daqui. Chega no final do meu dia, algumas coisas são evidentes que eu errei, alguns atos são evidentemente desordenados, outros não. Então, no final do meu dia, eu faço um exame de consciência. Todos nós somos convidados a isso. O que é fazer exame de consciência? É como se eu me lembrasse do meu dia e, me lembrando do meu dia, eu percebesse: olha, aquela minha ação, aquela minha atitude feriu o 3º mandamento. Porque eu deixei de ir à missa hoje e hoje é domingo, por exemplo. O 3º mandamento da lei de Deus é esse: guardar domingos e festas. Tendo em vista o mandamento e o meu ato que foi contra o mandamento, eu sei que eu estou em pecado mortal. Porque eu não fui à missa, porque eu não quis, então foi livremente, e eu sabia que eu preciso ir à missa, que é mandamento ir à missa. Então foi livre e consciente. Então, pecado mortal. Como que é a forma de eu ser perdoado do pecado mortal? Procurando o sacerdote me confessando. Padre, existe outra forma? Não existe. A via ordinária para o perdão dos pecados é a confissão sacramental. Como eu sei então que o pecado é mortal? O critério são os 10 mandamentos. Como eu sei que o pecado é venial? Bom, quando eu percebo em mim certas imperfeições no amor a Deus e ao irmão, que não ferem necessariamente os 10 mandamentos, mas que são claramente alguma desordem ou que evidenciam uma imperfeição no amor. Então aí eu posso, na participação da missa, ser purificado desses pecados veniais. Existe uma dúvida muito recorrente e eu aproveito aqui para dizê-lo, É possível confessar os pecados veniais? Sim, não tem nenhum problema confessar os pecados veniais, desde que esta confissão dos pecados veniais sejam fruto do amadurecimento da direção espiritual, da confissão, porque eu confessar os veniais e não confessar os mortais não faz sentido. Então, progredindo na vida de santidade, os pecados mortais tendem a ficar cada vez mais raros, então começo a me preocupar mais com os veniais. Então, confessá-los se tornaria importante, ok? Então é importante, foi uma pergunta importante. Sempre se confesse quando estiver em pecado mortal para participar bem da Eucaristia.